Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu sou o Karim Férias, o seu anfitrião, recebendo aqui pessoas interessantíssimas. E pela minha camisa de dinheiro, vocês devem estar percebendo que hoje é um episódio especial, como já tivemos outros tantos, do Tudo é Possível Finanças, com apoio da Wflow, que tem um serviço maravilhoso e abarca uma série de coisas que a gente, né, para não, eu, né, super ignorante, nem tinha a mínima ideia. Mas hoje, então, vamos receber o William Cleveland, o cara de previdência da Wflow. Seja bem-vindo, William. Muito obrigado pela receptividade. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua presença aqui. E eu sei que você é o cara que cuida da previdência da Wflow. Eu quero saber da sua história, mas antes eu quero saber que previdência está hoje no auge, né? Porque depois dessas reformas todas que a gente teve aí no Brasil, hoje em dia todo mundo deve estar querendo, né? Inclusive, Joe. É importante, é um tema que é bem importante de ser trazido para a mesa e ser discutido, porque a gente não quer depender da Previdência Social. Então, para não depender simplesmente do governo, a gente procura alternativas. E hoje, a Previdência surgiu há bastante tempo, mas evoluiu muito ao longo do tempo. E hoje o que traz de oportunidades, a quantidade de fundos disponíveis, as possibilidades que se apresentam para os clientes hoje, torna um produto muito interessante. Então, é algo que deve estar sim no portfólio de todos os clientes. Todo mundo precisa colocar isso no seu planejamento financeiro. O que eu acho super interessante com vocês, as pessoas que vêm da Wflow, porque a gente traz pessoas especialistas em consórcio, em renda fixa, renda variável e agora previdência. E é uma palavrinha, mas é o que você falou, né? Nos últimos anos, esse produto, essas coisas, elas mudaram totalmente, né? Tem variantes, 1000 possibilidades, e isso é muito interessante. Eu quero saber de você daqui a pouco, mas eu quero saber, você sempre trabalhou com finanças, como você foi parar nisso? Me conta um pouco. Bom, na verdade, finanças é uma paixão. Comecei a estudar e entender um pouco mais muito jovem, tem muito a ver com a minha relação familiar, né? Eu comecei a namorar com minha esposa quando eu tinha 16 anos, e o pai dela desculpa, eu me emociono que a gente perdeu há pouco tempo. Bonito, tudo é possível, é isso, a vida real é assim mesmo, né? Ela perdeu o pai há pouco tempo. Sim. E foi alguém que trouxe muito a questão de ensinar como funcionava, né? Era uma pessoa inteligentíssima e que conhecia o mercado. Não conheço ninguém que já estudava e conhecia tão cedo, né, o mercado, assim. Então, quando ninguém falava de bolsa, de investimentos, diversificações, era um cara que já conhecia muito e ensinava muito. Então em conversa, né, quando comecei a namorar, conversando, explicando, ele sempre incentivou muito a minha esposa a entender e ver como funcionava. E muitas conversas juntos, então também, por curiosidade, ia perguntando. Comecei a fuçar também, começamos a pesquisar o que era, o que tínhamos de alternativas, o que podíamos fazer. Então, eu tinha lá uma reservazinha financeira que meus pais fizeram quando eu nasci em poupança. Eu falei, bom, existem ações. E aí eu fiz uma primeira jogada que foi tirar minha poupança e colocar em um fundo de ações no banco mesmo. Isso, não sei, eu tinha meus 16 anos aí. E deu um boom de bolsa e, assim, aquele valor que eu coloquei dobrou em 6 meses. É uma sorte, né? Foi... Nossa, sorte mesmo, hein? Recomendado, mas era mas que legal, uma merrequinha que eu tinha. Você não acreditou, né? Não, eu falei, incrível. Pô, muito bom isso aqui, né? Comparado àquilo que a poupança trazia. Que era quase nada, né? Ainda é quase nada. E aí eu comecei a me aprofundar mais. Então, eu entrei na faculdade de engenharia e comecei continuei estudando, entendendo, e aí, por sorte, encontrei alguns amigos na faculdade mesmo que também se interessaram muito ali, mesmo a gente já começou a fuçar um pouco mais e a fundo, entender bolsa, entender o que entender o mercado, a perder nosso trocadinho ali, e enfim, isso correu por toda a minha vida, né, profissional. Me formei em engenharia, fui trabalhar na área de comercial, em engenharia e em vendas técnicas, mas sempre estudando, entendendo o mercado e conversando com quem podia, né? O próprio sogro me ajudando muito. E surgiu a oportunidade de ir para o mundo financeiro, o que a gente, entre aspas, chama ali, né, a parte de fora que seria em seguros.
fui convidado a trabalhar primeiro em seguros, trabalhei com seguros por 3 anos e depois virei assessor de investimentos, onde eu queria abrir realmente o leque, né? Ter todas as opções disponíveis no mercado para poder oferecer para os clientes. Porque eu tinha essa demanda, como o pessoal sabia que eu gostava, me conhecia, perguntava, pô, o que eu faço, como que eu faço, os caminhos, né? Parece, hoje tem tantos caminhos, é tão fácil, mas ninguém sabe por onde seguir. Então eu comecei a ajudar alguns clientes de graça, né? Simplesmente eu não tinha como... Ajudar, né? Só podia ajudar mesmo. Exatamente, só podia mostrar o que fazer. Que legal. E aí resolvi realmente fazer isso profissionalmente, então migrei para a área de assessoria, aí onde sim consegui começar a desenvolver e ajudar os clientes no 360 graus aí na área financeira. Eu não sei se é porque eu já sei que você é o cara da Previdência, mas você é a cara da Previdência, né? Me conta um pouco como você foi parar nessa parte. Não, dentro da WFlow, eu fui convidado a sentar na cadeira de Previdência, eu fazia, né, como falei, tinha experiência em seguridades, e o seguro e a Previdência tem uma certa semelhança diz respeito ao pensar no amanhã, né? Ao mesmo tempo que você tem umas diferenças grandes, tem também algumas coincidências ali que precisam ser exploradas. Então, eu fui convidado a ser o capitão de Previdência dentro da WFlow, e aí fui aprofundar também nessa área. Então foi legal porque eu consigo hoje navegar para os dois caminhos, quando os clientes perguntam, principalmente as diferenças do porquê um ou porquê o outro, e não são excludentes, assim, são complementares, são produtos muito complementares. E é importante que os clientes entendam isso, né? Os porquês, as diferenças. E o porquê você precisa ter todas as caixinhas preenchidas quando a gente fala em planejamento financeiro. O que são as caixinhas preenchidas? Pensar numa reserva de emergência, uma reserva de longo prazo, e depois na sucessão, no seguro, numa previdência. Primeiro no dinheiro que você precisa, né? No dia a dia, vamos dizer assim. Né? Uma caixinha para isso. Outra caixinha para daqui a 10 anos, outra para daqui a 20, outra para comprar uma casa, tipo isso? Exatamente. É você conseguir montar o seu portfólio de tal forma que você não vai excluir algo que vai ser essencial. Pode não ser para o agora, pode ser para o amanhã, pode ser para uma sucessão, pode ser para os seus herdeiros. E assim, eu sou um cara muito família, né? Então, a gente sempre pensa, eu tenho 2 filhas, como é que elas ficam numa ausência? Ou então, como fica a minha família se eu não sou mais um gerador de renda, sou um peso em casa? Pô, pode acontecer, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Pode acontecer com todo mundo, sem exceção, mas a maioria evita pensar nisso. É claro, não é confortável, né? Você pensar que você está preso numa cama, você vai ficar... E aí, a gente nunca sabe também os prazos. Mas vou ficar 5, 10 anos numa cama. Ou não, que seja por 2 anos. Tudo bem, pode acontecer com qualquer um. Você tem que se colocar nesse lugar. E você tem que pensar como que os outros vão levar. Como que vai seguir a vida. Como que o boleto vai ser pago. Você vai estar numa cama, mas os boletos não vão deixar de chegar. Então, e alguns vão aumentar bastante. Então isso precisa ser levado em conta e precisa ser considerado. Eu vou te fazer uma pergunta que eu imagino até que alguns clientes te façam essa pergunta. O que você fez na sua casa? Você que tem casado e tem 2 filhas, o que você fez? Bom, a gente pensa na Previdência. Os clientes perguntam isso? Perguntam, sempre perguntam o que você tem, o que você faz. Eu quero uma carteira igual à sua. É algo que se pensa, né? E assim, e é engraçado, porque eu falo, não é assim. Eu tenho que entender o que você precisa. Eu sei o que eu preciso, eu sei como eu monto a minha carteira. Agora eu preciso entender o que você precisa. E esse é um trabalho que a WFlow envolve muito. É a carteira personalizada. Eu vou entender cada cliente como único e eu vou entender exatamente o que você precisa para poder trazer a sua solução. Não adianta trazer uma solução fechada. Tem uma caixinha aqui que eu vou te entregar. Não é isso. Dentro do mundo financeiro não pode ser isso e precisa ser, sim, estudada a vida do cliente para poder trazer a solução para ele. Porque o que você precisa é o que você falou. O que você precisa pode não ser o que eu preciso, né? E eu tô achando, vamos fazer tudo igual. E muda muito, assim. Você pode ter uma vida muito parecida. Eu também sou casado, também tenho 2 filhos, eu também tenho uma casa ali. Tudo bem, mas os objetivos podem ser diferentes. Então, esse é um ponto principal. Onde você quer chegar e como você quer chegar? Eu já tive clientes que falaram, não, eu não quero deixar nada. Eu trabalho, eu ganho um bom dinheiro, tenho uma vida ótima, mas quando eu chegar no fim da vida, eu não preciso deixar nada. Meus filhos vão ter que correr atrás também. Eles vão fazer a parte deles. Tá bom, legal. Eu prefiro, se eu puder evitar que eles passem por alguns pontos, eu vou evitar. Mas cada um, né? O que você falou agora. Se o cara quer isso, né? Já tem um cara que fala, não, eu quero aposentar minha filha
Quando ela tiver 15 anos, filha. eu quero que ela esteja tranquila. Ela vai fazer o que ela gosta, vai se dedicar ao que ela gosta por toda a sua vida. Por resto da vida. Porque eu não quero que ela passe pelo terreno que eu passei. Olha que interessante. Legal, fantástico. Vamos lá, vamos trabalhar para isso. Então, tem que entender cada um. Como tem de tudo, né? Não, tem de tudo. Algumas coisas não são agradáveis de ouvir. Muitas vezes você ouve, e se acontecer alguma coisa? Bom, aí é problema deles, não é meu. Ah, é? Então, não é assim, né? Você tenta levemente falar pro cara, pô, mas seus filhos aí... Sim, a gente tenta, de verdade, assim, você realmente pensa assim ou você tá só tentando se livrar de mim? Porque não tem qualquer problema. Coisa eu vou embora. Ok. Agora, se você realmente pensa assim, eu acho que eu também vou embora, porque eu não sei se eu quero conversar com você. Você não é o perfil de cliente que eu procuro, muitas vezes. Não? Porque a gente quer tratar todo mundo, que todo mundo tenha um futuro feliz, né? Então, a gente tem que entender o que é felicidade para cada um. William, qual você acha que é a importância da educação financeira? Qual foi na sua vida e qual você acha que é, de modo geral? Grande parte da população vai depender, os idosos, né, dependem de ajuda de alguém. Seja de um filho, às vezes social, às vezes uma caridade. Então, se você se planeja desde cedo e consegue pensar que lá na frente eu preciso de uma verba determinada para poder manter meu padrão de vida, você já consegue escapar de uma série de problemas que muita gente encara. E a gente tem que pensar, né, de novo em todas as situações. Uma doença ou não, uma situação ótima. Deu tudo certo. Legal. Vai ser mais tranquilo para você e para sua família. E quanto mais cedo você começa, mais fácil fica, né? A gente vê uma série de estudos que mostram ali, o cara que sempre falam, o cara que começa a poupar R$1.000 por mês com 20 anos e o cara que começa a poupar 2.000 com 30 anos. Não, o cara de 30 anos nunca vai pegar o cara de 20. Apesar de aportar muito menos, quando o cara começa cedo, a magia dos juros sobre juros aí acabam trazendo benefício muito maior, exatamente. Então, a gente traz isso e quer mostrar para os clientes justamente que quanto mais cedo, ainda que seja um pouquinho, já pensar, colocar plantar essa sementinha na cabeça, que é importante, que vamos lá, vamos fazer, vamos começar a trazer para os seus filhos também. E aí a gente consegue ter um benefício muito maior. E assim, só na educação. E a gente vê muitos, vamos chamar de erros, que às vezes as pessoas ou colocam um sonho ou então um objetivo que não cabe no padrão delas. E aí cai muito naquilo do humano, né? Quero fazer porque eu quero que meu vizinho olhe para mim e veja que o meu carro é mais bonito que o dele. E às vezes o passo maior que a perna leva a um tombo muito grande. Então, a educação vai evitar alguns tombos que você não precisa tomar. E essa coisa que você falou, né? É tão simples às vezes, né? Começar mais cedo é uma coisa tão... Só que a gente fica adiando, né? Aquela coisa de procrastinar, de adiar. Não, mês que vem, ano que vem. O cliente fala, mas agora não dá. Quando eu vou começar? Começa. Sempre dá o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo que as coisas vão seguindo um bom caminho. Acredite, vamos lá, vou te ajudar. Fala, cliente, estou do seu lado. Vamos lá, vou estar te acompanhando e vou seguir com você. Um dia você vai olhar para trás e falar, que bom que lá atrás pensamos nisso, porque não sei como seria hoje. Legal, você falou isso, né? Acredite. Tem coisa que você achava impossível e hoje você olhando para trás, você conquistou ou você viu clientes? Me conta alguma situação aí. O que você acha sobre isso? Eu acho que planejamento é tudo. Então, não só o financeiro, mas para a vida, né? Se o cliente consegue se organizar e escrever bem os objetivos, as coisas ficam muito mais claras, muito mais fáceis. Muitas vezes, a história da Alice, né? Que é clichê e todo mundo fala, se você não sabe para onde seguir, qualquer caminho serve. E até ficar parado. Então, se o cliente não sabe o que quer, fica muito difícil ajudar. E às vezes o nosso trabalho é realmente mostrar para ele as possibilidades e escolher um. Então, o trabalho vai muito ali da psicologia também, de conseguir trazer para o cliente, olha, os cenários possíveis no seu futuro são esses. Vamos lá. Qual você quer escolher? Obviamente, todo mundo quer o conforto, quer a tranquilidade, quer poder estar ali na terceira idade, sossegadinho, sem precisar trabalhar e, de preferência, sendo servido, né? Então, legal. É um sonho possível. Só precisamos organizar isso para que você atinja. Planejamento. Quais os melhores ensinamentos que você diria que você recebeu e que você passou? Bom,
essa questão de se organizar, você pensar onde você precisa chegar, como você quer chegar, são questões fundamentais, né, elementares para a vida. A questão familiar, para mim, é muito forte, assim, é você se organizar e montar a sua família de modo que você consiga ter uma união, vai conseguir ter seus filhos. Então, velhinho, seus filhos vão querer estar com você, né? Acho que é um ponto que... Eu vi isso numa entrevista de um bilionário, falando qual que é sucesso para você. E ele falava isso, sucesso é que quando você seja velhinho, seus filhos e netos queiram ir passar o Natal com você. Só que para o cara entender isso, às vezes, é tarde demais. Então, minha esposa mesmo fala que eu sou muito duro com as meninas, e eu falo, pô, eu sei, mas é difícil a gente, o tempo todo, ser maleável, mas é importante. E é importante a gente pensar nisso no futuro. Então, esse é o ensinamento que você recebeu e que você tenta passar para os clientes e para as pessoas de modo geral? O que eu realmente quero que os clientes entendam é que eles percebam o que é importante para eles. Porque, né, de novo, a gente cai num ciclo em que nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem os mesmos objetivos. Tenho alguns clientes que não querem ter filhos. Não é meu objetivo, não quero ter filho, não penso nisso. Não preciso pensar numa reserva para a faculdade ou para a escola. Não é meu objetivo ter filho. Eu quero pensar em mim, eu quero... E tudo bem, não tem nada de errado nisso, desde que isso esteja bem claro para ele. Então é assim que você vai seguir a vida? Legal, tá ótimo. Vamos pensar então em como atingir seus objetivos. Então o principal ponto aqui é que o cliente consiga enxergar o que é importante para ele. Acho que esse é um ensinamento que ele mesmo precisa ter, um conhecimento próprio ali de entender onde ele quer chegar. Entendi. Então você faz uma mega entrevista, claro, com o cara, para saber tudo isso e saber onde ele quer chegar. Sim. E aí você consegue, com base nisso, você consegue passar, vamos dizer, o melhor caminho para ele. Sim. O que a gente fala, por exemplo, eu vou pegar um cliente, é um médico recém-formado, e o cara tá saindo ali da medicina e os caras sofrem pra caramba, né? Pra conseguir, se formam e dão plantão e vão começar a ralar. Residência. Residência, aí ganha pouco e de repente estão ganhando uma grana legal. Pô, bacana. E aí? Não, agora eu quero guardar. Ótimo. Pra quê? Não, quero comprar um carro ano que vem. Não, legal. Isso já me diz muita coisa. Até dentro do planejamento financeiro eu vou pensar. Então, no curto prazo, você vai usar esse dinheiro. Mas legal, vamos pensar também lá no futuro? Ou então, se acontece alguma coisa com você, vamos pensar em todas as possibilidades para poder te cobrir. E de repente, e claro, é um trabalho que é feito constantemente. Então, não é que eu vou sentar com o cliente e falar, e aí? Onde você quer chegar? E daqui 50 anos a gente se vê. Não, todo ano tem que ser revisto, tem que ser conversado. Como é que estão os planos? E a vida é muito dinâmica, as coisas mudam, a cabeça muda. A gente vai amadurecendo e vai dando valores para coisas diferentes. Então, esse é o ponto onde a gente mais bate ali e vê que realmente as pessoas mudam muito. E, normalmente, a gente tem gratas surpresas ali com o amadurecimento das pessoas. Que legal, que legal. Me diga uma coisa, livros, você é um cara de ler, eu queria saber que livros te marcaram positivamente e que você indicaria. Eu não era muito de ler. Eu sempre li alguma coisinha, mas pouco. Nesse ano, minha esposa é aquela pessoa que gosta de colocar metas e traçar todos os objetivos. E aí, logo no dia 1º de janeiro, eu vi que ela estava lendo. Eu falei, e aí? Ela falou, não, é uma meta de ler X páginas por dia, todos os dias esse ano. Eu falei, beleza, vou nessa com você então. Que legal. Esse ano eu li mais livros do que nos últimos 10, assim. Olha, que legal. E aí, alguns livros muito bons, né? É legal que eu peguei alguns livros, né, na biblioteca lá da minha sogra, do meu sogro. Peguei alguns livros mais antigos, livros bons que eu estava com vontade de ler. Um que eu tinha começado, não tinha terminado, que é O Poder do Hábito. Um livro que realmente tem um poder muito grande. E mostra ali o quanto o nosso cérebro pode ser moldado para a gente atingir os objetivos. Um livro que trouxe para mim também muitos ensinamentos, O Monge Executivo. Muito legal. Ver essas questões do foco, no que você tem que concentrar. De novo, é o objetivo, é como traçar, onde você quer chegar, o que é importante, não deixar o importante para trás. Então, são alguns pontos que pegam muito. E agora eu estou lendo um livro que eu queria ler há muito tempo e
E entrou na fila ali e agora eu consegui entrar nele, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É um livro... Pô, Bíblia, o pessoal diz que é a Bíblia. Muito bom. Tô no meio dele, assim, curtindo demais. E, então são livros que trazem... enriquecem muito, né, para o nosso dia a dia. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu pergunto para as pessoas que vêm se fizeram boas ações, qual foi a melhor ação que fez na vida. Você é um cara que trabalha com isso, eu acredito. Eu acho que eu posso dizer isso, porque vender a Previdência, e não sei se você pode falar algum caso concreto que aconteceu com você, de alguma coisa, né, que você vendeu e tal, e depois a pessoa precisou e veio agradecer, etc, etc. Dentro do planejamento, quando a gente pensa na Previdência e vê acontecer, e é curioso isso, porque a gente às vezes traz, né, informações da teoria. Pô, ó, funciona assim, nessas situações vai ser importante, olha aqui o que pode acontecer. E a gente vende para o cliente mostrando, mas quando acontece na prática, você vê que é muito diferente, né? Então, eu tive recentemente um caso de um cliente, uma família bem abastada, uma situação super boa, mas quando acontece falecimento de alguém, o Brasil é um país burocrático, não é segredo para ninguém. E aí a gente consegue trazer facilidades e deixar algumas bolas rolarem um pouco mais rápido para as famílias. Isso vê que ajuda muito. Então, assim, a Previdência hoje, como que funciona? Não passa por inventário e não paga ITCMD. Então, basicamente, o inventário é aquilo, toda a documentação que tem que ser feita, o levantamento do que o cliente tem, para que então seja feito um documento em cartório, você já paga uma taxa, que é o ITCMD e outras taxas advocatícias, cartorárias, que são caras, para então haver a liberação do dinheiro. E os prazos vão correndo. De novo, os boletos não param de chegar. A família precisa comer. Então, comer, precisa pagar as contas. Exatamente. Contas bloqueadas e tudo isso que acontece. Então, quando a gente tem ali, traz um benefício, o cliente fala, ó, esse aqui já está na conta de quem fica, da viúva, dos herdeiros. Aqui você consegue seguir a vida. Então você vê que o desenho foi bem feito de tal forma que a família conseguiu seguir a vida sem ter nenhum prejuízo, além de todo aquele prejuízo, aquele desgaste que já aconteceu sentimental, né? Claro. Então é muito gratificante ver que funciona. Olha, poxa, aquilo que eu te falei que ia acontecer, aconteceu. Aquilo que eu desenhei com sua esposa, com seu marido, realmente a gente desenhou pensando no seu bem-estar, dos seus filhos, dos irmãos, dos pais, de quem seja. E agora vocês conseguem seguir sem ter problema nenhum, sem ter mais nenhum prejuízo. Porque acontece muito de alguns chefes de família, homens, mulheres aí, hoje em dia não tem mais essa diferença, né? Tem muitas mulheres chefes de família. E aí, na ausência dessa pessoa, a gente fala que é uma família rica que está quebrada. Porque não tem nenhum recurso nem para seguir a vida e depois para pagar as taxas que estão envolvidas ali. Então, por isso que de novo, a importância do planejamento. Esse caso específico, a pessoa foi reticente ou foi receptiva no começo? Não, era uma pessoa que tinha uma cabeça muito aberta para entender todas as necessidades. Mas assim, me serve muito de exemplo até para eu ver que realmente aquilo estava como estava no livro, né? Como estava na teoria, funciona. Então, é muito gratificante. Que legal. Eu fico pensando, às vezes, a gente fica olhando e fica se penitenciando, né? Falando, por que eu não fiz isso? Por que eu falo que vou fazer, não faço? É legal. Então, esse é um ponto que pra gente é essencial. Agora, não adianta nada você sentir essa dor agora, virar as costas e esquecer. Então, pois é isso. Mas enfim, tudo bem. Vida que segue, mas vamos... Não, eu falo, eu já mudei algumas coisas aqui por conta de pessoas da WFOL que vieram, mas vou mudar mais ainda, porque a gente sempre falta alguma coisinha, né? Fala, pô, faltou isso, por exemplo. O Covid foi infelizmente, um marco aí que trouxe muito para a vida das pessoas o entendimento que as pessoas morrem, né? Então, é muito triste tudo o que aconteceu, mas trouxe muita realidade. Muitas pessoas passaram a entender que a gente não é eterno, né? Não, e assim, morre de repente, né? O Covid acho que deu essa acordada. Sempre teve isso, né? Claro. Mas é isso. Você tá aqui e amanhã pode não estar. E aí, né? E aí, eu sou um cara que... Você fala, que eles que se danem. Não, eu também sou um cara
Planejado, mas sempre falta alguma coisinha. E a gente precisa fechar essas lacunas aí depois ainda não... Pô, o cara podia ter feito isso aqui, olha a bagunça que deixou, né? O contrário de, olha, deixou tudo arrumadinho. O cara foi, até na hora de ir embora, deixou tudo arrumadinho. Por mais arrumado que esteja, não vai ser fácil. Então, assim, pelo menos esse peso a gente vai deixar a família livre. Exatamente. Quanto mais fácil, né? Exatamente. Mais fácil. E assim, vamos dizer que eu seria um cara... Não adianta eu fazer pergunta assim, porque você precisa saber da minha vida bonitinha, com detalhes, para falar, olha, Karim, faz isso aqui. Sim. Porque, assim, dentro da Previdência também tem diversas vertentes ali. A gente pode falar de PGBL, VGBL, produtos regressivos, progressivo, regressivo. PGBL, VGBL, os bancos vendiam isso. Não sei se vendem ainda. Os nomes são os mesmos. E aí, vendem assim, há muitos anos, né? Mas eu lembro que muita gente comprava só por causa do imposto de renda, no final do ano. Sim. Porque existe um benefício. O problema todo é quando ele não é compreendido e às vezes o cliente quer fazer por conta e faz o errado. E aí o custo fica muito alto em algumas situações. Então, de novo, é a gente entender a realidade do cliente para trazer o produto certo. O PGBL. O PGBL vai servir para aquele cara que consegue ter uma dedução no imposto de renda. Dependendo do valor de um cliente CLT, né, o quanto o cara tem de receita, ele consegue ter uma restituição, desde que ele faça a declaração completa do imposto de renda. Um VGBL, para um cara que é um empresário, que tudo que ele tira como divisão de lucros, nada como prolabore. Então, assim, o imposto já foi retido lá pela empresa, ele não vai ter um imposto para restituir. Então, não adianta fazer esse produto. Mas eu preciso entender cada cliente, como funciona a vida dele, para ver se vale a pena ou não. E eu vou estudar isso para ele. Então, eu não quero que você tenha essa preocupação. Eu só vou precisar tirar as informações de você. O que eu tenho tabela de imposto de renda progressiva e regressiva. O que é isso? Cara, eu vou entender o que você precisa e eu vou te apresentar a melhor situação. E eu vou te mostrar as duas para você entender. Mas, eu já te falar, esse aqui é o que encaixa melhor para você. Por quê? E tenho todos os porquês bem descritos, graças àquela entrevista que a gente fez, onde eu entendi as suas necessidades. Então, tudo é baseado no que você precisa. E, de novo, para cada um tem uma necessidade. Isso é muito legal, né? Porque essa figura do assessor financeiro, que não sei, me desculpa se eu estiver falando besteira, mas é relativamente nova aqui no Brasil, 10 anos ou muito mais? Não muito mais. Não muito mais, uns 10 anos, né? E é super importante, né, essa figura do assessor financeiro, porque é o cara que faz isso, né? Quer dizer, né? Aí, imagino como todas as profissões deve ter assessores e assessores, né? Exatamente. Eu estou com um pouco velho, mas vamos chegando quase em 20 anos de assessoria. Se não me engano, vai por volta disso. E sim, assessores. Então, tem um cara que olha para o próprio bolso, tem um cara que olha para o cliente. Esse é um ponto determinante. Nosso foco dentro da WFlow é sempre o cliente. Vamos lá. O que o cliente precisa? Beleza, é isso que ele precisa. E aí depois a gente faz a nossa parte. E com transparência. A gente sempre trabalha com muita transparência. Porque assim a gente cria relações duradouras. Legal demais. Vamos falar um pouquinho de qual foi o momento mais marcante da sua vida, tanto pessoal como profissional. Pessoal, sem dúvida, nascimento das pequenas, né? Legal, né? Nascimento de filho. Quem deseja ser pai, mãe e quer, é um momento que não existe nada igual. A gente fala os melhores barulhos, né, que a gente ouve. Primeiro é o coração do bebê, e depois é o chorinho, e depois a risada, e nada vai superar, né? São sons que a gente nunca mais vai esquecer. Legal demais. Legal demais. E eu vou te contar uma coisa, eu falei que ainda falta, mas eu fiz, quando meu primeiro mais velho nasceu, eu fiz uma previdência ali com o Paulo. Fica parecendo que eu sou... Não, mas quando a pessoa me mostra e fala, isso aqui. Então, logo que nasceu, eu fui falar com ele e fiz. E já resgatei, inclusive, porque era de 15 anos. É legal esse planejamento. Você começa a pensar já na criança, sei lá, vamos pensar, a gente lá na frente vão ter os estudos. Faculdade não é negócio barato. Entrou numa pública, fantástico, usa o dinheiro para outra coisa. O dinheiro vai estar à sua disposição. Começou ali pequenininho. Um bebê, colocou um pouquinho aportando um mês. Depois de 18 anos, a montanha é grande. Então, não usou para a faculdade, melhor ainda. Usa para outra coisa. Ou mantém. Vai crescendo para uma outra situação.
Exatamente. Genial, genial. Todos que vêm aqui, eu morro de vontade de fazer o que a pessoa está falando, porque é fantástico, mesmo. E vocês são os caras que sabem apresentar e a gente fica realmente com vontade de fazer o bolo crescer, né, na verdade. A gente está todo mundo aqui para isso, né? Estamos vivendo a vida, mas a ideia é essa, né? Sim, o acúmulo, né? Fazer o patrimônio, juntar e, de novo, pensar naqueles que a gente quer ver bem. Pois é, faltou. Isso ainda falta, eu vou fazer esse aí também. Ô William, a gente está caminhando aqui para o final e a gente tem uma brincadeira aqui, que é o seguinte, tem umas frases, papeizinhos brancos aí, que tem umas frases. Eu queria que você pegasse aqui, depois tem umas lembrancinhas para você. Mas primeiro eu queria que você pegasse aqui alguma frase e obedecesse o que está escrito aí nesse papelzinho. Tá bom. Ó, agradecer. Agradecer. Quem que você vai agradecer? Quem? Bom. Pode chorar. Eu me emociono, cara. Pode chorar à vontade aqui. Não, eu agradeço a minha família, né? Falo as minhas meninas, tenho a minha esposa e as minhas filhas que são tudo para mim. Vivo para elas, em função delas e para vê-las felizes. Então, minha esposa é alguém que sempre me apoiou e me dá toda a estrutura para realizar atrás dos meus sonhos. Estamos juntos já há 23 anos e realmente é uma companheira e me deu meus 2 maiores presentes, que são minhas filhas. Então, a Malu e Duda, que cada sorriso delas enche o coração de alegria. Não tenho palavras para descrever a alegria que elas me dão. Legal demais. Então aí você vai levar para elas dadinho e vai levar bottom do nosso podcast. Ó, um até já pegou. Já caiu aqui para ela. Duda aqui caiu? Qual que é a mais velha? A Malu. A Malu. A Malu. Bom, aí você pega... vou roubar um dadinho para elas também. Porque leva o dadinho para elas. Assim eu não... E aí eu quero que na sequência você fale duas coisas para a sua câmera. Eu perguntei que presente você traria para o podcast e você deu uma resposta inusitada, conhecimento. Então eu quero que você, para essa câmera, primeiro traga o conhecimento da sua expertise, que é a previdência privada. Acho que todos nós precisamos pensar no futuro e pensar como nós não queremos estar primeiro de tudo. Porque às vezes é difícil pensar onde você quer estar, o que você quer fazer. Mas você sabe o que você não quer. Então esse é um grande primeiro passo. E depois, aí sim, amadurecendo esse passo, vamos pensar onde você quer chegar. E aí, para tudo que você precisar, WFlow está do seu lado e nós vamos te ajudar a atingir esses objetivos. Maravilha, demais, muito legal. Agora, para finalizar, eu queria que você desse um conselho também nessa câmera para as pessoas que ainda têm dúvida sobre as possibilidades da vida. Bom, amanhã eu completo 40 anos. Sério? Então, parabéns, meu. Tô virando o cabo da Boa Esperança ali. Tá bem. Parece 39. Obrigado. E assim, nunca é tarde para recomeçar, né? Então, o que eu vejo, estudo, conheço de pessoas, essa é uma coisa muito legal do nosso trabalho, que nós lidamos com pessoas de todo tipo, de todas as áreas, todos os dias. Então, a gente vê pessoas que às vezes já estão num momento mais avançado, mas veem que não era aquilo, não estão fazendo aquilo que gostariam. E muitas simplesmente ficam resignadas e não vão atrás do objetivo. Então, assim, nunca é tarde. A gente vê pessoas muito mais velhas indo atrás dos objetivos, começando e tentando. E você vê a felicidade, fazer aquela nova tarefa, aquele novo objetivo com um brilho nos olhos. Nunca é tarde para começar. Vamos em frente, porque sempre há tempo de atingir aquele objetivo que você pensou. Demais, muito legal, William. A carapuça serviu para mim, né? Porque eu sou velho, tô fazendo tudo. Mas tudo é possível, eu acredito que tudo é possível, que também se encaixa nesse seu conselho. A gente acredita mesmo que tudo é possível. Eu sou Karim Férias, no comando do nosso podcast. Hoje recebi William Cleveland, da WFlow, o homem que manja de previdência. Tiver dúvidas, tiver interesse, tenham interesse, não vou nem falar se tiver interesse, tenham interesse em previdência privada, porque eu vou acabar aqui, já vou também pegar os dados, passar tudo aí para o William, para ele fazer um estudo sobre a minha vida, porque eu estou nesse meio velho aí, mas sempre é tempo, sempre é tempo.
Então, se você gostou desse episódio de hoje, que faz parte do Tudo é Possível Finanças, vejam outros episódios do Finanças, tem coisas fantásticas falando sobre renda variável, renda fixa, consórcio, enfim, dá para você saber, aprender um pouquinho e chamar os caras que sabem muito, né, que são experts no assunto, que é o pessoal da WFlow. Então é isso aí. William, obrigado pela sua aula, né? Foi praticamente uma aula. Pessoal, bora ser feliz. Abraço para todo mundo com planejamento. Boa, é isso aí, pessoal. Até a próxima.